Vamos falar um pouco a respeito de arcanos que indicam relacionamentos abusivos. Eu separei aqui alguns arcanos para falar a respeito de relacionamentos, quando a presença desses arcanos pode indicar relações abusivas. Eu falo pode por quê? Porque a gente tem que analisar vários fatores, né? Não só qual é a combinação desses arcanos com outros arcanos, como, obviamente, qual é a posição desses arcanos no jogo. Mas quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente sempre está falando de alguma coisa relacionada ou ao aspecto mental ou sentimental, ou até atitude de você ou do parceiro, né? Então a gente vai pensar especialmente nessas casas que falam sobre esses aspectos. E aí, como eu separei uma quantidade um pouco grande de arcanos para falar sobre esse tema, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Então, nessa primeira a gente vai falar só sobre arcanos maiores e na segunda parte eu vou falar só sobre os arcanos menores que indicam isso aí, tá? Lembrando que isso aqui é uma opinião minha, certo? Você pode ter outras opiniões, se você tiver inclusive alguma opinião a respeito de você esqueceu tal arcano ou então não concorda com esse arcano, deixa aqui nos comentários, que é sempre bom a gente ter essa discussão para sempre aprender mais a respeito dos arcanos, certo? Então, o primeiro arcano que fala sobre relacionamento abusivo é a Lua, tá? E por que a Lua? A Lua é um arcano que é muito paranoico. Tem muita essas divagações, tem muitas essas coisas a respeito de ficar imaginando cenários que não condizem com a realidade, e aí a partir disso ela cria, né, sentimentos, cria pensamentos e ela vai chegando às suas próprias conclusões. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente fala do arcano da Lua, a gente nunca tem uma coisa que é baseada na realidade. São sempre medos, são sempre aquelas sombras que a pessoa vê e que não se encaixam no que é o mundo real de fato. Só que qual é o problema? Quando a pessoa começa a viajar na maionese, né, ela começa a imaginar todos esses cenários e criar altas histórias para conseguir corresponder com as suas inseguranças, isso vai gerar o quê? Um medo muito grande e um ciúme exacerbado. E é justamente esse ciúme que a Lua vai usar para ir contra o parceiro, vamos dizer assim. Então vamos supor, né? Você se relaciona com uma Lua, tá? E aí essa pessoa sonha em determinado momento que você está traindo ela com outra pessoa. Não existe nenhuma evidência concreta de que você esteja traindo essa pessoa, inclusive você pode não estar traindo de fato. Vamos supor que seja julgado aqui, você não está traindo a pessoa, tá? Mas aí ela, por conta das próprias inseguranças, ela sonhou que você estava traindo e aí ela viu, né? Porque os sonhos da Lua são aqueles sonhos muito vivos, aqueles sonhos muito reais em que a pessoa sente, que ela consegue lembrar o cheiro, a textura, tudo. E aí ela encana que você traiu ela porque ela pode jurar de pé juntos que tem certeza absoluta de que você está traindo ela. E você pergunta pra ela, tipo, mas por que você acha que eu tô te traindo? Ela fala, não, porque eu sonhei e eu vi a cara da mulher ou do homem e eu sei que você tá me traindo, pode confessar. E obviamente isso não faz sentido nenhum porque é só uma coisa da imaginação dessa pessoa. Só que o que acontece? Ela vai usar essa paranoia, ela vai usar todo esse caminho mental que ela criou para te pressionar. Então ela vai ficar o tempo todo mandando mensagem, ela vai ficar o tempo todo falando, tipo, onde é que você tá? Manda foto do lugar onde você tá. Você tá com quem? Se você demora, sei lá, 3 minutos a mais para chegar do trabalho do que o usual, né? Às vezes porque você precisou passar ali na padaria, ou então porque o trânsito estava um pouquinho mais cheio, ela já vai falar, tipo assim, não, você estava me traindo, você é maluca, né? Tem até uma cena de um filme, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que era das Branquelas, ou a Vovozona, agora eu não sei, eu sei que era um desses filmes pastelão aí, americanos, né? E aí tem uma cena em que a mulher é muito paranoica. Essa mulher nesse filme com certeza é uma Lua. E ela vai questionar o marido dela a respeito disso, porque ela falou tipo assim, porque você demorou 6 minutos a mais para voltar do trabalho? Com quem você está me traindo, né? Quem que é a vagabunda? E aí ele fala, amor, se eu fosse te trair, eu acho que eu precisaria de mais do que 6 minutos, né? E aí ela entende tipo assim, não, tudo bem, é verdade, né? Só que assim, a Lua nem esse tipo de argumento ela entenderia, né? Por quê? Porque ela tem essa paranoia, ela cria toda essa situação mental e ela fala, não, você está me traindo, você está fazendo alguma coisa contra mim. E aí, por conta dessa crença tão forte em que ela está certa, ela vai te pressionar, ela vai ficar em cima de você, ela vai te bisbilhotar, ela vai ficar atrás, né? E às vezes pode até ter
comportamentos agressivos, pode até ter uma postura que é mais violenta, uma postura que é mais descompensada por conta disso. Então ela pode fazer um escândalo, ela pode ter uma crise de ciúmes, aí por conta disso ela não vai falar com você, ou então ela vai ficar te perseguindo nos lugares, ela vai ficar te espionando, ela pode contratar alguém para espionar você. Então assim, eu estou aqui obviamente pintando cenários, né? A gente teria que ver o caso concreto, como é que está essa lua aspectada no jogo, qual que é o arcano menor que acompanha, mas sempre que a gente fala de lua, a gente fala sobre essas ideias que não têm fundamento. E a pessoa mesma, ela não consegue perceber uma razão lógica para estar pensando daquela forma, mas ela tem aquela ideia que vem ali como um sopro, né, do além, e de um além que não é muito saudável, e ela fica ali tipo, não, olha só, ele está me traindo, mas qual a evidência que você tem? Nenhuma. Mas aí ela fica então tentando encaixar essa imaginação dela na realidade, e ela não consegue, e isso aí gera o quê? Ainda mais insegurança, ainda mais ciúmes, afinal de contas ela tem certeza daquilo, só que parece, né, na cabeça dela, que o mundo não está mostrando a realidade como é, ou seja, ela não consegue encaixar aquela história que ela inventou, que ela criou na cabeça dela, como que é a realidade. E aí ela fica ainda mais frustrada, e isso aí vai sair de alguma forma. Então, vai sair o quê? Na forma de ciúme excessivo, na forma de violência, na forma de agressividade, na forma de passar por cima do outro. Então, é nesse aspecto que a Lua vai exacerbar, vai mostrar o seu lado impositivo, né? O seu lado abusivo dentro das relações. O segundo arcano que fala sobre relacionamentos abusivos é, novamente ele, o diabo, né? O rei do submundo. E enquanto a Lua tinha essa elucubração, tinha essa coisa de não conseguir perceber a realidade, aqui a gente tem alguém que consegue enxergar com muita clareza o que está acontecendo. E o problema maior aqui é o quê? Que esse aqui gosta de torcer a realidade para que as coisas aconteçam da forma como ele quer. Então, enquanto a Lua não consegue enxergar e ela tenta encaixar a realidade dentro da paranoia dela, o diabo faz o contrário. Ele vê com muita clareza o que está acontecendo e ele fala, olha só, eu vou torcer isso aqui para se adaptar exatamente ao que eu quero das pessoas, para que elas façam para mim aquilo que eu desejo delas. O diabo, ele tem um jeito de ser abusivo que no início é uma coisa mais manipulativa, né? O diabo ele vai ali pelas beiradas, ele vai pelos caminhos menos óbvios, então ele vai te enfeitiçando, ele vai fazendo com que você seja seduzida, e aí ele vai ali te envolvendo nas palavras, nos gestos, em toda aquela teia de acontecimentos. E aí quando você percebe, você está super envolvida. Só que o diabo, ele faz de uma forma que você tem essa quase necessidade de estar perto dele, né? Porque, na verdade, ele não te envolve no primeiro momento a partir da intimidação, a partir de uma postura em que ele vai ali pegar pesado com você. Não, ele fala tipo assim, olha só como é que é isso aqui, né? Olha só como essa situação que eu tô proporcionando para você é agradável, né? Então ele vem com aquele jeito todo sedutor, aquela coisa maravilhosa, né? Que mostrando ali mundos e fundos, fazendo altas promessas. É um arcano muito sedutor, é um arcano que consegue trazer para perto as pessoas por conta do que ele desperta nelas no sentido sensorial. Então é um arcano muito sensual que vai suscitar em você o prazer, que vai fazer com que você sinta aquele gostinho de quero mais, né? Então eu costumo falar sempre que o diabo ele vai pelas beiradas, ele nunca chega ali e propõe uma coisa esdrúxula, absurda para você. É sempre ali, um pouquinho, né? Então você vai começar ali com pequenas coisas. Então, sei lá, se ele vai querer fazer, por exemplo, com que você tenha
uma relação extraconjugal com ele, né? Vamos supor que você seja uma mulher casada e aí ele quer que você se relacione com ele ali, mas você é uma pessoa que fala tipo assim, não, jamais eu trairia o meu marido. Então ele começa com uma coisa simplesinha, né? Às vezes uma curtidazinha ali no Instagram, um flertezinho, né? Uma mensagenzinha, um presentinho, e aí com isso ele vai fazendo o quê? Com que você baixe as suas armaduras, né? Com que você baixe a sua resistência. E ele chega todo se querendo para o seu lado, vai ali mostrando devagar o quanto ele é interessante, o quanto ele é muito melhor do que aquele seu marido imprestável que só fica em casa assistindo televisão e vendo a barriga crescer, né? E quando você vê, você está ali caída pelos encantos dele, né? E aí como é que se manifesta então a questão abusiva? O problema do diabo é o seguinte: ele, de certa forma, né, não te obriga a ir pro lado dele. Na verdade, ele vai tipo assim, olha só, você veio aqui porque você quis. Só que quando você resolve sair, quando você fala tipo assim, opa, não quero mais, né? Não quero mais a situação, eu mudei a minha forma de pensar, eu quero fazer uma coisa diferente da vida. Aí ele vai sentir o seguinte, opa, eu tô vendo uma resistência aqui. Você não está mais querendo colaborar com os meus desejos. E o diabo, ele sempre vai agir de acordo com as próprias vontades, de acordo com o próprio fígado, né? Então, ele é muito visceral no sentido de satisfazer os próprios desejos carnais. E quando você não colabora, aí ele entende o seguinte, tá, você vai resistir a mim, então agora eu vou mostrar quem eu sou de verdade, né? E aí ele começa com uma postura um pouco mais bruta, um pouco mais violenta, um pouco mais intransigente, né? Só que é uma coisa assim, que vai aumentando gradativamente à medida que você oferece resistência. Então, enquanto você está ali, né, mostrando o pescocinho pro vampiro ali, de boa, né? Fala assim, não, olha só, vem cá, toma meu sangue todo, né? Ele vai e ele se delicia. No momento em que você começa a falar que não, no momento em que você começa a falar tipo assim, opa, né? Eu não quero mais, eu mudei de ideia, e ele fala, o quê? Você não vai? Mas você se comprometeu comigo, né? E o diabo, ele sempre faz uma construção da situação de uma forma que seja muito difícil que você saia. Ou seja, tudo que você faz para ele, ele arruma um jeito de que você se comprometa. Então, no caso, por exemplo, do exemplo que eu dei, né? Ah, você traiu seu marido com ele. Começou ali só com um flertezinho, alguma coisa. Vamos supor que nem tenha chegado aos finalmente, né? Você só estava ali, às vezes se sentindo um pouco carente. Você vai, troca umas mensagens com ele, né? E aí de repente você cai em si e fala, não, tipo, eu não quero continuar com isso, afinal de contas o meu marido é um homem bom, ele só está passando por um momento ruim e eu não quero estar numa situação em que eu vou ser desleal com ele. E aí você fala, não, eu vou parar, tal. Aí o que o diabo faz? Ah, você não quer colaborar comigo? Você não quer me entregar aquilo que eu quero de você? Então eu vou pegar os prints das nossas conversas e vou mandar pro teu marido. Ou eu vou mandar para dar um jeito de entrar no grupo do WhatsApp da sua família e jogar tudo lá para você ver, para toda a sua família ver. Então, quer dizer, toda a ação do diabo, né, compromete você de certa forma. Você vai ali, aquela coisa parece que né, não tem problema, é só uma diversãozinha, é só um casinho, mas ele está o tempo todo construindo um cenário em que se você sair, você é a mais prejudicada. E é no momento em que você oferece uma resistência, é no momento em que você fala, olha só, não quero mais, realmente não serve mais para mim, aí ele joga aquilo contra você. No primeiro momento ele fala, olha só, se você não fizer o que eu quiser, você vai sofrer essas consequências aqui. E se ainda assim você for em frente a falar, tipo assim, olha só, realmente não vai rolar mais, aí ele faz o que ele prometeu. Então é um arcano que não tem escrúpulos, é um arcano que não tem esse jogo de cintura a partir do momento em que você não quer colaborar com aquilo que ele deseja de você. Então, quer dizer, é um arcano que é muito complicado no sentido de você se manter perto, porque você acaba tendo um benefício secundário ali num primeiro momento, mas depois se você quer sair
daquela situação, ele não te deixa. E mesmo que ele te deixe, mesmo que ele fale, tipo assim, olha só, você realmente não serve mais para mim, ele vai arrumar algum jeito de te desqualificar. Ele vai arrumar algum jeito de fazer com que você se sinta o cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque ele quer sempre sair por cima. Ele é aquele arcano que vai falar, tipo assim, olha só, não, ninguém é melhor do que eu, afinal de contas ele é o rei do submundo, né? O rei do inferno. Quem é você para falar não? Quem é você para achar que é melhor do que ele? E é numa dessas aí que ele acaba te queimando e você pode, inclusive, ter problemas a respeito da sua reputação, da sua saúde mental, qualquer coisa que traga esse sentido de alto valor. Ou seja, é um arcano que dificilmente vai deixar você sair livre, ilesa de uma situação, se ele ainda tiver algum interesse em você. O terceiro arcano que fala a respeito de relacionamentos abusivos é a morte. E aqui a gente tem uma palavra que eu sempre gosto de usar quando eu falo sobre esse arcano, que é a truculência. Ele é um arcano sem escrúpulos, é um arcano extremamente egoísta, que não olha para os outros, né? Você pode observar na imagem da morte aqui, né, do Tarot Rider-Waite, que ele está passando por cima de todo mundo. Então, passa por cima do rei, passa por cima do papa, passa por cima da mulher, passa por cima da criança e não há quem o pare, certo? Ou seja, a morte ela tem essa coisa de não ter o mínimo de empatia, de não ter o mínimo de sentimentalismo, o mínimo de tato, sabe? É aquela coisa tipo assim, bem sem lubrificação mesmo, que vai ali e você que aguente, e você que se vire, não é problema meu. Então, enquanto o diabo é muito sedutor, né, pelo menos no início, e tem aquela coisa ali de chegar e te envolver e falar não, porque você é linda, maravilhosa. A morte não, ele é direto ao ponto, olha só, eu quero isso de você, né? E se você não me entregar, você vai me entregar, porque eu vou arrancar de você, eu vou fazer de você da forma como eu quiser. Então a morte, ela tem essa coisa assim, que existe uma vontade muito grande de seguir em frente, de ir atrás do objetivo, não importa quem ela tenha que passar por cima, não importa as situações que ela tenha que romper, as pessoas que ela tenha que desagradar. Por quê? Porque na verdade a morte ela só tem um ideal, e a gente não poderia dizer nem que é um ideal na verdade, porque não é uma coisa necessariamente imaginada, né? Mas é um objetivo muito claro que ela tem à frente. Ela cansou de esperar, ela cansou de ficar ali sofrendo pelo passado, né? Que é o que acontecia ali no pendurado, que é o arcano anterior. E ela fala tipo assim, não, eu vou agora em busca do meu objetivo e eu vou chegar lá, coxa o que custar. Então se eu tiver que passar por cima das pessoas, eu vou passar. E se ela tiver que passar por cima de você para conseguir o objetivo dela, ela vai também, né? Então se a gente pensar num relacionamento, eu ia dizer amoroso, mas quando a gente fala de morte, o que não existe aqui de fato é amor, né? Porque é o egoísmo puro. Mas quando se trata de um relacionamento a dois, vamos dizer assim, a morte ela tem uma certeza de que ela quer que você seja aquilo que ela deseja. E geralmente o que ela quer que você seja é diferente do que você é. Por quê? Porque a morte não é um arcano tradicionalista. A morte é um arcano que é modernista não é a palavra, mas assim, é um arcano que procura a modernidade, procura algo novo, algo inovador. A morte é um arcano inovador, então ela sempre vai pensar o que? A respeito do progresso, a respeito do que eu quero de novo, né? E de novo no sentido, não de novamente, de novo no sentido de que, ó, eu quero uma coisa diferente do que é. Então se você é a parceirinha da morte, ela vai falar para você assim, olha só minha querida, eu quero que você seja desse jeito. E você vai ser querendo ou não. Por quê? Porque eu vou te moldar. Eu vou fazer com que você seja dessa maneira. Você tem que se enquadrar dentro do que eu acho que é correto para você. E aí a morte ela não tem esse traquejo. Ela não tem aquela coisa assim, tipo, então meu queridinho, vamos sentar aqui. Vamos conversar, né? Vamos discutir o nosso relacionamento. Vamos entender o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. A morte não quer mudar, sabe? A morte ela não quer se revisionar. Ela não tem essa coisa de olhar para si e falar tipo assim, não, será que realmente, né? Eu tô sendo muito dura, né? Será que eu tô sendo muito direto ao ponto? Não, a morte é um arcano tipo assim, pá, vai, é isso que eu quero. E aí nessa ânsia de chegar ao objetivo que ela deseja, ela vai fazer o que? Ela vai torcer o parceiro, né? Ela vai
reprimir. Ela vai falar tipo assim, olha só, você tem que se encaixar da forma como eu quero que você seja. E você vai se virar para fazer isso. Eu não te dou opção, eu não te dou uma escolha no sentido de que tipo assim, você pode discutir, você pode falar, às vezes de uma outra forma, porque a gente vai negociar, a morte não negocia. Literalmente a morte não negocia. Então, quando a gente fala do arcano morte, a gente tem justamente isso, ou é do meu jeito ou não é. E se não for, ela não tem também nenhum pudor para te abandonar, né? Enquanto o diabo fica ali tentando tirar o máximo de você, enquanto a lua vai chegar lá e vai tentar, né, salvar aquele relacionamento, lutar contra aqueles fantasmas que ela mesma criou, a morte não, tipo, é o objetivo, tipo, você vai me entregar isso aqui? Então, se você não quer me entregar e eu for capaz de obrigar você a me entregar, eu vou te obrigar. E aí, né, nesse contexto, e óbvio, tá, a gente tem que analisar vários fatores aqui, então não é só por aparecer o arcano da morte no jogo que você pode cravar esse tipo de pensamento, e isso vale para todos os outros arcanos que eu falei e que eu vou falar também, né? Mas aquela coisa, tipo assim, você tem que entregar de uma forma ou de outra. Então, se ela precisar utilizar de recursos violentos para fazer isso, ela vai. E a morte é de fato violenta. Ela não vai ameaçar, ela não vai manipular, ela não vai tentar te persuadir, ela vai na base da força. Por quê? Porque a morte ela não tem essa coisa de disfarçar as intenções, de tipo assim, não, vou fingir que é dessa forma aqui, porque aí ela vai achar, tal. Não, tipo, é muito direto no ponto. Tipo, eu quero assim. Você vai me entregar? Que bom. Não vai? Eu vou ir buscar. Não tem condições, seja lá por que motivo for, de eu conseguir tirar isso de você? Então adeus. Ela dispensa, ela joga fora. Por quê? Porque o outro, na verdade, é simplesmente uma ferramenta para que ela chegue ao lugar onde ela quer. E se ela consegue tirar isso do outro, mesmo que seja força, maravilha. Se ela não consegue, ela vai entender. Tipo, olha, então você não é mais apropriada para aquilo que eu desejo. Então eu te descarto, porque a morte é o arcano do descarte. A morte é o arcano de jogar fora aquilo que não serve mais. E aí não serve, né? A gente pode pensar que às vezes é no sentido tipo assim, porque o desapego, né? Tipo a Marie Kondo, né? Que vai assim, então eu agradeço a você, né? Por conta do que foi importante para mim. Você pega lá a roupinha e sente o sentimento. Não, a morte, tudo bem, ela pode se expressar assim também, se ela tiver um arcano de copas, né? Sei lá, talvez um pajem de copas que seja um pouco mais suave, mas a morte pura mesmo, ela tipo assim, olha só, você é um lixo, sabe? Eu vou te descartar, eu vou passar por cima de você e eu não quero saber. Então, é nesse sentido que se expressa o abuso da morte, né? No sentido de tratar o outro como um objeto que é plenamente dispensável a partir do momento em que ele não lhe serve mais para os seus propósitos. O quarto arcano que pode indicar um relacionamento abusivo é o imperador. E como é que o imperador se expressa nesse sentido de abuso? O imperador ele tem uma coisa muito forte no sentido de que ele quer manter aquilo que ele conquistou a todo custo. Então, não existe possibilidade de um imperador abrir mão de um relacionamento. Pode ser um relacionamento podre, pode ser um relacionamento falido, pode ser uma coisa assim que não tem mais pé nem cabeça, não tem sustentação, não tem para onde correr. Aquela coisa assim que é horrorosa, que você fala, nossa, eu preferia, sei lá, tá solteira, ou tá divorciada, ou viúva, né, no meio da rua, morando embaixo da ponte, mas eu não quero mais esse relacionamento. E o imperador, ele vai querer o relacionamento. Por quê? Porque existe uma necessidade muito grande para esse arcano de manter aquilo que ele conquistou. Não importa quão falido, quão ruim, quão tenebrosa é a situação, ele vai querer manter a todo custo. Então ele não abre mão. Só tem uma coisa que o arcano do imperador pega mais, ele puxa mais, né? Ele segura mais do que aquilo que ele conquistou, que é o próprio orgulho. Então, se você fizer com que ele tenha que abrir mão, né, do próprio orgulho para ficar com você, ele não vai ficar, porque ele não consegue admitir que ele está errado. Mas caso contrário,
você vai ficar com o imperador. Por quê? Porque ele não vai abrir mão de você. A não ser, obviamente, né, que você fuja, que você dê um jeito de sumir, né, ou você faça alguma coisa ali para desaparecer da frente dele. Caso contrário, você fica. Por quê? Porque o imperador ele tem essa coisa da dominância, né? Você pode perceber que é um arcano que está sentado no próprio trono. Ou seja, não é um arcano de fácil movimento. A gente não pode falar que ele é um arcano parado, porque apesar de ele estar sentado, ele tem essa mobilidade. Mas é um arcano que ele só vai avançar se ele tiver muita certeza de que ele não vai perder aquilo que ele já conquistou. Então, o que acontece? Dentro da relação, né, como é que esse arcano vai ser abusivo? Primeiro, não é um arcano gentil, não é um arcano que é tipo assim, é carinhoso, que demonstra afeto, que está ali, né, super disposto a te ouvir, a negociar. Não, o imperador não, o imperador é que manda, né? O imperador é o chefe daquela região ali. Você consegue imaginar, sei lá, tipo, Napoleão Bonaparte conversando e tentando chegar a um acordo ali com os países que ele foi dominando na Europa. Isso não existe, né? Por quê? Porque o imperador ele quer conquistar, ele quer chegar e expandir os seus territórios. Então, quando a gente fala de imperador, não tem conversa, não tem tipo, vamos ver o que a gente consegue fazer, se a gente consegue chegar num consenso, né? O que você acha? Será que eu posso ceder um pouco? O imperador não vai ceder, ele não cede, ele não abre mão de nada, sabe? Então, assim, como é que você consegue ter uma relação saudável com uma pessoa, e no caso aqui, né, eu estou falando de um arcano, mas que não tem a capacidade de conciliar, não tem a capacidade de olhar para o outro lado e falar, tipo assim, não, realmente, talvez eu precise mudar algumas coisas na minha postura. Não, tipo, o imperador fala, tipo, você está insatisfeita? Então, você vai abaixar a sua cabeça, você vai aceitar de muito bom grado aquilo que eu estou te oferecendo e vai achar ainda que é maravilhoso, sabe? Por quê? Porque eu não vou ceder nada, eu não vou entregar para você nada daquilo que você quer se eu não achar que é do seu direito, se eu não achar que é conveniente para mim. Porque como eu falei, o imperador é um arcano que retém, é um arcano que tá ali, tipo assim, não, é só eu quero tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. E aí ele não vai te dar, ele não vai te dar afeto, ele não vai te dar ouvidos, ele não vai te dar consideração. Ele não vai te dar nada que você possa, de certa forma, usufruir, sendo que ele entende que, a partir do momento em que você usufrui de alguma coisa dele, ele está perdendo o domínio sobre aquele território. Então, é um arcano que vai falar sobre relacionamentos que são extremamente desgastantes, são aqueles relacionamentos que envelhecem e que ficam ali corroídos e difíceis e densos e pesados, mas existe possibilidade de ruptura? Não. Você fala tipo assim, um imperador, por quê? Que ele não rompe? Porque se ele romper, ele vai estar atestando que ele está errado, né? E especialmente que ele está abrindo mão de uma coisa que ele a duras penas conquistou. Então é aquela pessoa que está ali naquele relacionamento e é um relacionamento que é ruim assim, tipo, de você querer chorar, né? Mas ela fala tipo assim, poxa, depois de tanto investimento, depois de toda a energia que eu joguei para cima desse relacionamento, de tanta coisa que eu investi aqui, eu vou abrir mão? De jeito nenhum, né? Passar esse recibo de que ele não consegue ter domínio sobre as coisas dele, e aí quando a gente para pensar, poxa, mas é uma relação, pois é, mas para o imperador o outro é uma coisa, existe essa coisificação, existe essa coisa de tipo assim, olha só, você é parte do meu território, você está sob o meu domínio, eu comando você. Então aí que existe a tal da despersonalização, porque o imperador ele faz com que você se despersonalize, ele faz com que você acredite que você não pode viver sem ele, que você estaria muito pior se você não estivesse ao lado dele. Então aquela pessoa que vai fazer chantagem, não no sentido de te ameaçar necessariamente, apesar de que pode ser, mas muito mais no sentido de falar, tipo assim, olha só, imagina só se você não estivesse comigo, que situação ruim você ia estar passando agora, hein? É uma coisa meio assim, sabe? Que vai jogar aquilo ali, tipo, nossa, ó, você tem muita sorte de estar comigo, não é? E assim,
vai fazer morar, né, dentro da sua cabeça, no sentido de fazer você acreditar que você não pode viver sem ele, no sentido de fazer você pensar que se você se libertar das garras dele, você não tem para onde ir, você não tem condições de se sustentar, você não tem condições de lidar com a própria vida, com a sua própria existência, de caminhar com as suas próprias pernas. Então, é uma situação em que você acaba se esquecendo, inclusive, daquele período que você viveu, talvez anos, décadas, antes de conhecer o imperador, que você tinha autonomia, que você tinha uma personalidade própria, porque o nível de despersonalização que o imperador faz no outro é tão grande que daqui a pouco você não sabe nem mais o que você gosta, sabe? Se bobear, não sabe nem o seu próprio nome, porque é tudo tipo assim, porque o meu marido, meu companheiro, minha mulher, porque também existe, né, muita mulher imperador, a gente não é uma questão aqui só de gênero, tá? Mas você começa a não saber mais quem é você fora do relacionamento, porque a sua vida orbita tanto em volta dessa pessoa que você se esqueceu de você próprio. Então, o imperador ele te despersonaliza, ele faz com que você não saiba mais quem você é. E aí, finalmente, a gente tem o quinto arcano que fala a respeito de relacionamentos abusivos. E essa aqui é, na minha opinião, a mais incompreendida de todas, que é a justiça. E por que eu falo incompreendida? Porque as pessoas elas têm uma ideia muito, vamos dizer assim, fantasiosa, né? Muito Disney da justiça. Porque não, a justiça é muito boa. A justiça é ótima, né? Afinal de contas, ela é justa, né? Não é esse o nome dela? Justiça, que equilibra as coisas, que olha para todos sem distinção e blá 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 blá. Pois é, né, minha querida? Mas saiba o seguinte, justiça é um arcano que, primeiramente, ela está extremamente ligada e até a gente poderia dizer, né, submissa ao que é o social, certo? Ou seja, para a justiça, o arcano justiça, quando a gente fala de personalidade, especialmente, né? A gente está falando aqui de um arcano que tem horror a passar, o cheque, né? A passar, o recibo de que ela fracassou. Por quê? Porque a justiça, ela está sempre olhando quais são as regras vigentes na sociedade. O que é o correto? O que manda a cartilha? Como é que está a questão ali do que as pessoas estão olhando, estão observando, estão julgando? Afinal de contas, a justiça é um arcano que julga, né? E julga também de acordo com o que é dito na sociedade. Então, se a gente vai se a gente vai parar para pensar na questão do que é a justiça dentro de um meio social, por que as pessoas às vezes vão presas, ou elas levam uma multa, né? Ou então elas têm algum tipo de punição? Porque existe uma ordem social dentro daquela sociedade que vai falar, olha só, isso aqui pode, isso aqui não pode. Estou falando de uma forma muito simplista. Mas então, a justiça é um arcano que está sempre de olho nessas normas sociais. E aí, o que a gente tem como norma vigente dentro da nossa sociedade? Que tipo, a gente tem que ter um relacionamento, né? E aí esse relacionamento ele tem que dar certo. Então, se você tem um relacionamento com uma pessoa durante, vamos dizer, 10 anos, e foi um relacionamento extremamente harmonioso, e aí, em determinado momento, vocês entendem que, tipo, agora realmente não está dando mais certo, porque nós temos objetivos diferentes, cada um vai para o seu canto, mesmo que seja uma separação de uma forma muito suave, né, em comum acordo entre as partes, o que fica visto no social? O relacionamento de fulano com ciclano não deu certo, né? Fracassou. E é isso que a justiça não suporta. Então, a justiça ela tem essa necessidade de mostrar a ferro e fogo que ela deu certo nas escolhas dela, que ela fez a coisa de maneira correta. E aí, nesse aspecto, ela se assemelha muito ao imperador. Por quê? Porque ela não abre mão do relacionamento. Por quê? Falar que aquele relacionamento acabou é a mesma coisa que falar eu fracassei. Para a justiça é exatamente igual. Sem contar que ela está o tempo todo olhando à volta e pensando, poxa, né? O que as pessoas estão pensando de mim? Como é que as pessoas estão me julgando? Será que eu estou realmente correta dentro do que manda o figurino? Nesse aspecto que a gente tem a diferenciação da justiça para o imperador. Porque o imperador não está nem aí para o que os outros pensam.
O fato é que o imperador ele não quer abrir mão do que ele conquistou, porque afinal de contas ele quer tudo para ele. A justiça não, ela não tem esse apego no sentido de que tipo, olha só, eu preciso estar com você aqui a ferro e fogo. Só que quando esse término é no sentido de que as outras pessoas vão achar que ela fez alguma coisa errada, opa, aí não. Entendeu? Aí eu não quero, por quê? Porque aí eu vou fazer o papel de fracassada, eu vou fazer o papel de que né, eu não dei conta dessa situação, que eu não fui uma boa esposa, um bom marido, um bom namorado, seja lá o que for. Então ela não abre mão nesse sentido. Só que a justiça é um arcano que é extremamente disciplinador. A gente tem que falar, né? A gente está falando de um arcano que representa o sistema judiciário, não só, né, mas também a lei divina sobre os homens, mas isso aqui é um outro assunto. E aí, quando a gente está falando disso, o que? A justiça ela tem essa necessidade de, eu vou controlar você, porque você, senhor meu namorado, senhora minha namorada, parceira, seja lá o que for, você não saia da linha. Por quê? Porque as pessoas estão nos observando e a gente tem que ter aquela postura padrão, aquela postura de um casal de respeitabilidade. Então, se o outro, né, se o parceiro às vezes quer sair um pouco mais soltinho, né, de estar ali às vezes com vontade de estar num momento um pouco mais descontraído, tem aquela coisa que quer se expressar mais, falar um pouco mais alto em determinado ambiente, tudo que a justiça perceber que está fora das normas de conduta social, ela vai fazer o quê? Ela vai tolir o outro, né? Então ela vai falar de você, opa, né? Que história é essa? Por que você está agindo dessa forma? Então vamos supor que você está num churrasco da firma ali, né? Com você é a esposa da justiça, no caso seria ali o seu marido, namorado, seja lá o que for. E aí você, em determinado momento, começa ali a rir um pouco mais ferozmente, vamos dizer assim, de uma piada que alguém contou, você está num momento de descontração, mas a justiça ela não é capaz de tolerar isso. Afinal de contas, você está fazendo esse escândalo dentro da reunião da minha firma, você está me fazendo para fazer esse papelão, né, passar por esse papelão de as pessoas acharem que a minha esposa, a minha namorada, é uma pessoa escandalosa, mas de jeito nenhum, né? Então ela vai te reprimir. Ela vai chegar para você e vai falar tipo assim, que história é essa? Por que você está agindo dessa forma? Ou então ela vai fazer uma careta, ela vai ficar criando um climão, ou então ela vai chegar em casa e ela vai te dar um tratamento de silêncio, entendeu? Alguma coisa no sentido de que ela vai entender, olha só, você se desviou das normas sociais, isso me desconforta imensamente e aí eu vou punir você, porque a justiça é um arcano punitivo e pune o parceiro, tá? Por conta dessas paranoias, por conta dessa coisa tipo assim, não, porque a gente tem que estar de acordo com as normas sociais. Se você sai do figurino, se você faz alguma coisa que a justiça sente que é fora daquilo que se preconiza socialmente e que por conta disso ela se sinta desprivilegiada, ela se sinta humilhada, né? Ela se sinta ridicularizada na frente dos outros, pode ter certeza de que isso vai cair na sua conta em relação a ela. E ela vai dar um jeito de te punir. Então, ela vai fazer de alguma forma você sentir o peso da mão da justiça. E pode, inclusive, ser a mão literal mesmo, né? Dependendo do arcano menor que está ali e da posição da justiça no jogo, obviamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a justiça como arcano que representa a personalidade de alguém, né, seja sentimental, mental ou atitude, ela vai falar de alguém que está te observando, está medindo você o tempo todo pela régua dela. E a régua dela é o quê? A régua social, certo? É o que os costumes, a moral, né, dentro daquele meio social dizem que é o correto ou não. E aí se você desvia alguma coisa dali, ela vai fazer alguma coisa para que você sinta que aquilo não é legal, sabe? Mas não é aquela coisa assim de vai falar, tipo assim, olha só, então, meu bem, vamos conversar aqui, olha só, sabe aquilo que você fez? Eu me senti desconfortável. Não, a justiça ela não faz isso, por quê? Porque não tem conversa, né? A justiça não é um arcano de diálogo, não é um arcano que vai
se revisionar, não é um arcano que vai olhar para si e vai fazer uma autocrítica, vai pensar tipo assim, ah não, porque realmente, né, será que eu posso falar de uma forma um pouco mais afável, um pouco mais perceptiva? Não, ela vai fazer o quê? Ela vai punir você, porque afinal de contas você saiu da conduta correta, né? E se você faz isso, para ela isso é uma agressão pessoal, a imagem dela, a moral dela. E aí o que resta a ela fazer dentro desse pensamento obtuso que a justiça tem? Ela vai punir você, entendeu? Então, assim, prepare-se para ter uma enxurrada de críticas. A justiça, ela censura você através das críticas. E pode até não ser uma crítica direta, exacerbada, mas sabe quando a pessoa fica olhando para você assim, e ela faz, né? Ou então ela fala para você, tipo assim, ah, mas você não vai sair vestida desse jeito. Ou então ela fala, tipo assim, ah, mas você não vai comer isso, vai? Você tem certeza que você vai comer esse bolinho? Ou seja, nesse comentário já existe uma reprovação, já existe aquele tom crítico, sabe? Aquela coisa assim, que às vezes até um pouquinho disfarçada, afinal de contas, o figurino manda, né, que haja essa polidez, que você entende na hora o que está acontecendo. Então, assim, é aquele arcano que vai te censurar, inclusive em ambientes públicos, afinal de contas, ela tem essa quase que intrínseca vontade de fazer com que as pessoas andem na linha. E se ela faz os outros andarem na linha, imagina você, que é a parceira desse arcano. Então, quer dizer, é um arcano que se torna abusivo muito pela dificuldade de se adaptar às situações, muito pela dificuldade de se flexibilizar e principalmente de olhar para o outro, né, com empatia, porque a justiça não tem empatia nenhuma, é zero sentimento, é zero olhar para o outro. Então, assim, é um arcano que dentro de um relacionamento desgasta você muito e que te sufoca, né, e de uma forma assim que é tão mecânica, é tão sem, né, sentimento, é tão desprovida de carinho, de afeto, que você se sente como se você fosse um nada. Então, meus caras, era isso que eu tinha para falar hoje a respeito dos arcanos maiores, né? Que vai ser essa primeira parte do vídeo. Ficou bem maior do que eu imaginava, mas tudo bem, né? Pelo menos deu para falar bastante a respeito aí dos arcanos e como eles se comportam abusivamente dentro das relações. É sempre bom lembrar, tá, que não é porque saiu determinado arcano no seu jogo que necessariamente esse é um relacionamento abusivo. Você tem que entender qual é o significado da carta dentro do contexto da pergunta, dentro da casa em que ela está, qual é o arcano que acompanha também, caso seja o método europeu, né? Mas sempre é bom lembrar que a gente não tem que cravar uma resposta no sentido de que, tipo assim, olha só, necessariamente é. Mas são sinais muito importantes, né? Porque esses arcanos são arcanos que, vamos dizer assim, são bem dificeizinhos, né? Aquela coisa de bem carnezinha de pescoço. Então, é sempre interessante quando você observa algum desses arcanos aí que você comece a perceber se não há outros sinais também que corroborem essa questão do relacionamento abusivo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve eu faço a parte 2, tá? Que vai falar sobre os arcanos menores também. E a gente tem outros 5 aí para analisar. Mas por hoje vamos ficar só com os arcanos maiores também, tá bom? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like aqui para mim. E se você quiser um atendimento com o tarô, é só entrar no link da descrição que tem todos os detalhes lá, tá bom? Então é isso aí que eu tinha a dizer por hoje e a gente se vê numa próxima.